Nós iremos falar sobre o módulo 7 da frente 1, teoria da repulsão dos pares de elétrons na camada de valência. Esse nome é representado pelas letras R, P, S, V. E o que isso significa? Significa os pares de elétrons arranjar-se de modo a ficar o mais afastado possível um do outro para que a repulsão entre eles seja mínima. Então, significa o quê? Eles têm que ser mais afastados possível para que a repulsão seja mínima. Se eles forem pouco afastados, ele vai ter uma repulsão muito grande. Existe uma aplicação para fazer esse teorema da repulsão, que é escrever a fórmula eletrônica da substância e conte os pares eletrônicos ao redor do átomo central. Escolha a disposição geométrica que distribua esses pares em modo que fiquem mais afastados possível. Que é como eu falei, que tem que ocorrer o mínimo de repulsão possível entre eles. E tem algumas formas geométricas, né, que é os arranjos geométricos que fala, que são linear com dois pares e linear até com três pares, trigonal plana, angular, tetraédrica e a piramidal. Após a explicação sobre o que é geometria molecular, vamos ao primeiro exemplo. Qual é a geometria da molécula de H2O? Primeiro passo, vamos transformar a molécula em sua fórmula eletrônica, que nesse caso ficou assim. Depois vamos contar quantos pares de elétrons foram formados, que no caso aqui foram 4. Segundo passo, nós vamos transformar a fórmula eletrônica em fórmula estrutural, ou seja, é só trocar tudo que é bolinha, passa a ser traço. Ah, Júlia, mas para que isso serve? Serve para distanciar os elétrons, porque eles precisam ficar distantes. Porém, como nós estamos falando sobre a água e ela não é uma molécula que fica num lugar plano, e sim no espaço, ela fica aqui no espaço, ela consegue se distanciar. Então, em vez de fazer assim, nós vamos fazer assim, que é uma fórmula mais distante. Olhando aqui, nós conseguimos perceber que dá para formar um tetraedro, enfim. E aqui nós vamos fazer basicamente o que a gente vai fazer aqui. Aqui nós temos que colocar os dois elétrons que estão faltando e aqui também. Aqui fica o hidrogênio e aqui o hidrogênio. Aí vocês vão falar, então essa é a resposta. Não. Como nós estamos falando sobre geometria, precisamos lembrar que geometria é o que a gente enxerga. Então, se nós pegássemos uma molécula de água, nós enxergaríamos duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. E não um formato assim, e nem esses elétrons, eles não apareceriam porque eles não fazem parte da ligação. Então, essa é a resposta final. Ela fica desse jeitinho e é angular. Foi isso. Agora, a geometria da molécula de CO2. Primeiro, a gente vai arrumar na forma eletrônica, que vai ser o menos eletronegativo no meio e os mais eletronegativos nos cantos. Aí a gente vai usar a ligação covalente para poder ligar, para poder separar em pares. Aí aqui aparenta ter 4 pares, porque 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Só que 2 desses elétrons são, no caso vai ser uma ligação dupla. Nesse caso de ligação dupla ou ligação tripla, quando tiver ligando aqui mais de um ou dois elétrons ou 3 elétrons no mesmo átomo, ele vai se formar só um par de cada lado, porque não tem como separar 2 elétrons do mesmo átomo. Ou seja, aqui tem um par nesses dois e aqui tem outro par, formando 2 pares e uma forma linear com um ângulo de 180 graus. Agora a geometria da molécula de BH3. Ela vai ser tipo a de cima, só que não vai ser uma ligação dupla, igual aqui, e vão ter 3 mais eletronegativos, no caso 3 hidrogênios. E o boro ele vai ter 3 elétrons na camada de valência, formando, para ele ficar estável, 6 elétrons, junto com a ligação covalente dos hidrogênios. Ou seja, como aqui não é uma ligação dupla, igual na de cima, vão ser 3 pares normais aqui. Vai ligar e vai separar os pares.
que vai formar essa forma aqui, a trigonal plana, que com um ângulo de 120 graus. E agora, para terminar esse trabalho, eu vou mostrar uma regrinha que pode ajudar a responder rapidamente sobre a geometria. Aí vamos precisar lembrar daquelas figuras básicas lá, que o Ricardo falou lá no comecinho, que são a linear, que tá aqui, que eu vou grifar, a angular, a trigonal plana, a piramidal e tetraédrica. Nossa, é aqui como normalmente seria, porque o desenho tá feio, eu deveria ter colocado lá para fazer, mas enfim. Lembrando, essa regra vale quando não se extrapolam o octeto, que tá bem aqui em cima, não se extrapolam o octeto. Então, ou seja, se tiver mais que 4 pares ao redor do átomo central, menos vale. Ah, Letícia, mas como é que funciona essa regrinha? Primeiro, a gente olha uma molécula e identifica o tipo dela. Ah, mas como assim? É tipo moreno? Ela gosta de loiro? Não, não é esse tipo. É tipo assim, a B, que eu estou representando como 2 átomos. Aqui tá bem, mas poderia ser A2, B2, enfim. Pode ser átomos iguais ou diferentes. Uma molécula B sempre será linear, sempre. Agora, sempre aqui. Agora, se ela for do tipo AB2, ou seja, estamos falando aqui de 3 átomos. Pode ser um diferente, 2 iguais, os 3 diferentes, os 3 iguais, não importa. É só para usar comumente aqui das 2 letrinhas. Aqui poderia ser, por exemplo, CO2, né? Que é o carbono, o H2O, que é a água. Também não importa se é AB2 ou 2B. 3 átomos. Se tiver 3 átomos, essa molécula pode ser de 2 tipos. Linear, quando lá no átomo central, esse sempre vai ter um elemento central, que é o menos eletronegativo, com exceção da água aqui, do H, porque só faz uma ligação, então não tem como ele ficar no centro. Então, ela será linear quando não sobra par de elétrons aqui, ó, no átomo central, porque a teoria da repulsão dos pares de elétrons ao redor do átomo central. Então, se você desenha uma molécula como o CO2, que é do tipo AB2, não sobrou par no átomo central, linear. Agora, se sobrar par, né, será angular. Entenderam? Novamente, quando a molécula AB2 não sobra par, ela é o quê? Linear. Agora, se ela sobrar, angular. Por exemplo, da água, H2O. Vocês viram que sobra um parzinho ao redor do oxigênio, então ela é angular. Agora, quando a gente tem uma molécula do tipo AB3, né, nós estamos falando de 4 átomos. Ela pode ser trigonal plana, que é no caso do BH3, que o Léo explicou, em que não sobrava par. E se sobrar, essa molécula ela será piramidal. É o caso clássico da amônia, que eu já vou explicar. E por fim, uma molécula B4. Por quê? Porque se tem um átomo ligado a 4, nós estamos falando de 4 pares, ou seja, do octeto. Então, se essa molécula seria o limite, agora uma molécula tipo AB4, que ela sempre será tetraédrica, gente. AB4 sempre será tetraédrica. Letícia, mulher de Deus, dá um exemplo. Vamos lá agora. De fato, né, agora fechando aqui pra gente ir embora. Tá. Vamos pegar o exemplo da amônia, muito presente em vestibulares, Enem. Enfim, gente, a gente só vai ouvir sobre isso. Tá. Primeiro, o que a gente faz? A gente identifica o tipo de molécula NH3. Então, NH3, vocês concordam comigo que é AB3? Certo. Aí, nós vamos achar o átomo central. Nós vimos aqui que é o N. Então, o que vamos fazer? Nós vamos dar uma olhada no átomo central, que é o N, né? Para ver se sobra par ou não. Aí, nós desenhamos a molécula nessa forma bonitinha que aprendemos, né? Claro, aprendemos. Então, se o N tem 5, ele tá na família 15. Portanto, ele tem 5 elétrons na última camada. Então, se o N tem 5, o H tem 1. Então, vai rolar a religação aqui, tchá, aqui. Aqui também, tchá, aqui também, tchá. Tá vendo que lá em cima sobrou um par? Então, quando sobra par, a estrutura é o quê, gente? A estrutura